Olá! Direito e Políticas Públicas é uma série de entrevistas e análises dos principais temas que interessam ao Estado contemporâneo. Pretende mostrar como as previsões jurídicas podem se tornar realidade mediante a atuação do Estado, da iniciativa privada e da própria sociedade. O tema do programa de hoje é Educação Superior. Ninguém põe em dúvida a importância das universidades no processo de desenvolvimento de um país. Sem a formação de profissionais altamente qualificados, nenhuma nação é capaz de superar o atraso econômico e social. Durante os últimos 15 anos, vivemos no Brasil dois grandes movimentos de transformação das políticas públicas voltadas à educação superior. Num primeiro momento, a partir de 1995, buscou-se combater a dificuldade de acesso da população brasileira à educação superior mediante uma política de grande abertura de vagas nas universidades públicas e privadas. O foco da política nesse período foi o de criar um ambiente competitivo entre as escolas, com o objetivo de que o próprio mercado fizesse o papel de regulador para aumentar a qualidade do ensino e reduzir os valores das mensalidades. Segundo dados do INEP, no ano de 1995, matricularam-se no ensino superior 1.750.000 alunos. 12 anos depois, em 2007, foram matriculados 4.880.000 alunos. O número de matrículas, portanto, quase que triplicou nesses 12 anos. Esse aumento na quantidade de vagas ofertadas, porém, não foi acompanhado de uma efetiva melhoria na qualidade do ensino universitário, com inúmeras denúncias de exploração puramente mercantil da educação superior. Uma vez consolidado o momento inicial de expansão, o MEC voltou suas atenções para a manutenção da qualidade do ensino superior. A partir de 2003, iniciou-se o desenvolvimento de um novo marco regulatório do ensino universitário, preocupado não apenas com a expansão da oferta de vagas, mas com a efetiva qualificação dos profissionais. Para falar sobre os grandes desafios que vêm sendo enfrentados pelo Ministério da Educação na concepção e implementação desse novo marco regulatório da educação superior, convidamos a professora Maria Paula Dallari-Bucci, secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, e o professor José Garcês Guirardi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigado pela aceitação do nosso convite, sejam bem-vindos ao nosso programa. Professora Maria Paula, a senhora tem estudado em profundidade a questão das políticas públicas e, simultaneamente, tem participado ativamente das transformações do modelo regulatório da educação superior no Brasil. De que maneira o Ministério da Educação, em seu ponto de vista, tem atuado para conciliar a necessidade de universalização do acesso ao ensino superior com as exigências de qualificação da educação superior? Professor Fernando, obrigada pelo convite. A pergunta é muito ampla e contempla várias coisas que têm sido feitas no âmbito da SESU, da Secretaria de Educação Superior, para isso. A qualificação da educação superior é uma preocupação, uma demanda hoje no mundo inteiro. O Brasil precisou reorganizar o trabalho que o Estado vinha fazendo nesse sentido, especialmente, eu acho que para ser sintética e falar alguma coisa que possa ser bem entendida, primeiro, organizando a função de avaliação, organizando os exames nacionais de cursos, criando indicadores, que são os conceitos preliminares de curso e o índice geral de instituições, que são indicadores muito facilmente compreensíveis pelas pessoas que acompanham o meio e que ajudam a orientar aquelas visitas de avaliação em loco que as comissões do MEC fazem. Então, com isso, a função de avaliação ficou mais simples e mais efetiva. Além disso, o MEC estabeleceu conexões, ligações com a função de regulação e a função de supervisão, o que significa que um curso que tenha um mau indicador de avaliação, ele vai ter consequências para continuar sendo regulado, para continuar sendo autorizado, reconhecido e tendo o seu reconhecimento renovado. Então, começa a ser mais efetiva aquele conjunto de medidas que a lei previa.
E isso é condição essencial para a ampliação do acesso. Se nós pensássemos em ampliar o acesso de maneira desvinculada à qualidade, isso seria temerário, porque depois é um problema muito maior a ser resolvido. As pessoas têm uma ilusão de qualificação. E a qualificação não é só um benefício, um interesse pessoal, é uma coisa de interesse para o país. O país precisa de pessoas mais qualificadas e essa qualificação precisa estar próxima daquilo que é demandado pelo mercado de trabalho. Então, é uma responsabilidade que o MEC está exercendo de maneira compartilhada com uma série de outros agentes sociais. Na verdade, há uma consciência de que não se pode deixar apenas em função da regulação de mercado a condução das políticas na área da educação superior, não é isso? Com certeza. Isso acho que o tempo demonstrou que era uma falácia, né? Não há possibilidade de o mercado regular sozinho, seja porque o diploma tem um valor intrínseco no país. Então, as pessoas se dispõem a ter um diploma, mesmo que ele não represente grande coisa em termos de formação. E há, infelizmente, instituições que sabem disso e que exploram e que oferecem um diploma que também não traduz uma real qualificação. Então, esse vazio só o Estado pode preencher. O Estado, em primeiro lugar, tem um papel de organizar as informações, de fato, criar mecanismos para as pessoas saberem não apenas as notas, mas o que está acontecendo com aquela instituição, quem é que passou por processo de supervisão, quem é que está com problemas. E, além disso, o Estado tem obrigação de usar os mecanismos que estão na lei. Então, obrigar as instituições a ter melhorias, é para isso que estão sendo firmados vários termos de saneamento de deficiências, pelos quais se dá um prazo para a instituição rapidamente corrigir aquilo que já está percebido que tem falhas. E, ao final desse prazo, se as instituições não melhorarem, esse curso, no limite, vai ser fechado, essa instituição vai ser fechada. Isso dá um sinal de seriedade para quem está no mercado, e esse sinal a gente tem recebido. As instituições que trabalham bem, que trabalham seriamente, têm apoiado enfim, a população em geral tem apoiado e tem dado grande legitimidade para esse trabalho de qualificação do sistema como um todo. O professor Garcês tem trabalhado, inclusive, nessa supervisão que é exercida pelo MEC em relação às universidades. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Primeiro, eu queria cumprimentá-lo, agradecer o convite, professor Fernando, professora Maria Paula, é um prazer estar aqui. Eu fico muito honrado de participar desse projeto, porque eu acho que uma coisa importante na fala da professora e na sua provocação é que a universalização de acesso, ou de qualquer maneira, a expansão do espaço universitário na sociedade brasileira está forçando que a gente repense o que a gente quer da universidade. Ela não é algo agora restrito, ela está se expandindo, está chegando a outras camadas sociais, e a dimensão política do espaço universitário, pensar a universidade, é pensar politicamente o que a gente quer do espaço universitário. Por isso que supervisão significa dar uma indicação de qual é o sentido que nós queremos dar para a universidade no país. A universidade é um espaço de grande investimento, de grande investimento de recursos públicos bastante significativos, mas também, como a professora já apontou, de um investimento emocional, um investimento que eu diria simbólico. Ou seja, a universidade no Brasil significa muitas coisas além da questão do saber e da formação acadêmica. E a renegociação do que significa a universidade no Brasil, do que nós queremos que ela signifique, qual é o espaço que ela ocupa, qual a função que ela tem, que está, me parece, no coração desse trabalho que o MEC vem fazendo, de dar parâmetros. Quando a gente avalia, na palavra mesmo, tem a questão de valor, não é isso? Nós queremos saber qual é o valor que nós queremos dar para a universidade. Então, não se trata de apenas saber botar normas ou fazer uma supervisão para controlar os agentes, mas se trata de afirmar uma vontade política do que a gente deseja para a universidade e ampliar e qualificar o debate nesse sentido. Então, acho que essa situação de ampliação e supervisão não só não se contradiz, né, como é o caminho natural. Ou seja, o que acho que está acontecendo, e nesse sentido eu felicito o trabalho da professora, é que o MEC tem dado passos, né, no sentido de a gente qualificar o debate daquilo que nós queremos como universidade dentro do país. O que nós queremos na Universidade do Brasil, agora que ela não é mais, embora ainda seja muito
concentrada, não é? Mas agora que não é mais exclusiva de uma parcela ínfima, tá? Começa a ter uma base um pouquinho maior, embora ainda reduzidíssima, é verdade. E a questão da transparência desses dados, a informação, o acesso que se tenha ao resultado dessas avaliações, também imagino que deva ser uma preocupação do Ministério. O Ministério, uma das coisas que ele fez foi instituir esses 2 indicadores como um expediente. Então, o curso ganha uma nota de 1 a 5, a instituição também uma nota de 1 a 5, que são notas, então, assim como o aluno recebe uma nota e com isso ele sabe se ele preencheu as expectativas ou não, o curso ganha uma nota e a instituição ganha uma nota. Ao longo do tempo, isso aqui é espelhado num processo que o Brasil já fez no âmbito da CAPES, com a pós-graduação. Você vai alcançando uma coisa chamada série histórica. Então, a instituição pode ter tido uma nota infeliz num ano, mas no ano seguinte há um novo IGC com base nas notas dos outros cursos, no ano seguinte de novo, e ela começa a ter, aquele padrão começa a se repetir. E ela começa, então, a poder se situar, se ela quer melhorar, e os componentes dessa nota são muito claros. Então, no caso dos cursos, é a composição do corpo docente, se ela tem mestres e doutores, se ela tem professores com dedicação integral ou se só tem horistas, e, além disso, a nota do ENAD dos cursos. Então, não há segredo, a regra do jogo está muito clara, os participantes sabem o que tem que fazer, que é ter um bom curso, tem que ter bons professores, um bom projeto pedagógico, uma infraestrutura satisfatória, e quem se dispuser a investir, como disse bem o professor Garcês, além de recursos financeiros, tempo, energia, quer dizer, vai investir trabalho, perseverar na formação dos seus alunos, fazer um bom trabalho de recrutamento dos alunos, sinalizar para os alunos, para os possíveis candidatos, que aquela é uma instituição que vai exigir rigor acadêmico, estudo, o resultado vai aparecer. Na verdade, não há grande mistério para qualificar o sistema. O que é necessário é que todo mundo compartilhe dessa preocupação. Então, o Estado está fazendo a sua parte, os professores, as instituições, os alunos, os pais de alunos, cada um tem uma responsabilidade nesse processo. Nós, de fato, queremos ter um ensino superior qualificado. E apenas para esclarecer o telespectador a respeito do termo IGC, que é o Índice Geral de Cursos, é um novo indicador desenvolvido pelo Ministério da Educação, que vai avaliar a qualidade das universidades. E isso, a partir dessa nova regulação, vai sinalizar para toda a sociedade o valor decorrente da somatória desses diversos elementos que compõem a qualidade de um curso. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, eu vou perguntar ao professor Garcês a respeito da questão específica da qualidade dos cursos de direito no Brasil. Mas isso nós vamos voltar em breve para discutir com o professor Garcês e com a professora Maria Paula Dallari Bucci. Estamos de volta com o programa Direito e Políticas Públicas, que debate hoje o tema da educação superior, com a professora Maria Paula Dallari Bucci, secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, e o professor José Garcês Guirardi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor Garcês, existem hoje no Brasil mais de 1.000 cursos de direito, e se nós compararmos com os Estados Unidos, que tem uma população bem maior do que a do Brasil e uma renda nacional também bem superior à nossa, lá só existem 200 ou pouco mais que 200 faculdades de direito. Como o senhor vê esse paradoxo da questão das faculdades de direito no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu diria que é um paradoxo aparente. Acho que essa expansão, esse número excessivo, parece, né, de faculdades de direito no Brasil, tem a ver com a forma como nós significamos o diploma universitário no Brasil e como ele é significado nos Estados Unidos. Se nós pensarmos na sociedade americana, os diplomas de nível médio, né, garantem uma representação social
bastante desejável, ou seja, o diploma universitário não é a principal chancela de ascensão social. Ele não tem o condão de fazer você pertencer a um determinado grupo. Né? No Brasil, não. No Brasil, o diploma universitário está preenchido, me parece simbolicamente, de várias maneiras. E uma delas é o da ascensão social. É muito importante, a professora já mencionou isso na primeira resposta dela. Ou seja, conseguir um diploma universitário tem um valor em si no país, como marca social, dissociada do conteúdo acadêmico. Isso permite, por exemplo, que faculdades de qualidade acadêmica menor continuem atraindo alunos, porque o que se busca, na verdade, é uma chancela social e não se busca o diploma acima de qualquer coisa. A nossa coisa. Legislação acolhe diferenças nesse sentido e dá um espaço ao diploma universitário bastante elevado. Então, eu acredito que essa é uma das razões da ampliação do espaço universitário de maneira geral no Brasil. Né? Agora, se você me permite, eu queria marcar um ponto que é o seguinte: tem uma diferença na formação do direito em direito nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, a formação é pós-graduada, quer dizer, a pessoa que vai para o curso de direito, ela já fez uma parte do curso, ela já tem um diploma prévio. Então, essa é uma explicação possível. Tem uma outra coisa que a gente precisa considerar, é que o direito, até pela característica da nossa sociedade, tudo isso, ele proporciona uma formação geral para o estudante. Então, são os cursos que têm maior público no Brasil, são direito e administração, que são cursos que proporcionam uma formação geral. Então, eu acho que seria bom a gente contextualizar essa formação e talvez a maior questão é relativa. O Brasil ainda precisa pôr muito dos seus jovens no ensino superior. Só para dar um número de referência, o Plano Nacional de Educação fala em 30% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior até 2011. Nós ainda não chegamos nem sequer a 15% se considerarmos a taxa líquida das pessoas na idade certa. Se considerarmos com várias idades, aí a gente chega perto de 25%. Mas, de qualquer maneira, ainda há espaço para mais jovens irem para a universidade. Sem dúvida. E eu acho que, como juntando um pouquinho com a nossa primeira pergunta, há um espaço para ir para uma universidade nova, quer dizer, uma universidade pensada de uma maneira e estruturada de uma maneira nova. Né? Eu acho que, especificamente em direito, no Brasil nós temos uma cultura em torno estou falando agora em termos culturais mais amplos, em torno do bacharel, a formação histórica do país tem uma ligação com o direito, que atrelou a esse curso, além do aspecto de formação geral, uma carga histórica bastante forte. Né? Além de outras questões específicas, como a possibilidade de estruturar o curso com custos relativamente baixos em relação a outros cursos mais técnicos que não de formação geral. Mas eu acho que no Brasil não dá para pensar o número de universidades, não dá para pensar o número de alunos com acesso à universidade, e nem dá para fazer uma comparação simples, evidente, com outros países, se a gente não pensar como tem sido a história da universidade dentro do país. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que é exatamente isso que se está repensando. Né? Qual é o projeto do país para a universidade? Qual é o lugar que ela ocupa? Quanto mais se democratizar esse debate, quanto mais se democratizar a universidade, mais condição nós vamos ter, acho, de construir um modelo plural de pensar o espaço universitário. Acho que nós estamos caminhando para isso, é um momento em que, por isso que eu acho importante a regulação, o debate, para que essa expansão que você mencionou, né, no começo, que ela possa ser matizada por esse tipo de reflexão. O que se quer com isso e que tipo de universidade a gente está construindo. E vocês veriam alguma relação também desse fenômeno com o aumento do acesso da própria população à reivindicação de direitos? Ou seja, em nosso país, tradicionalmente, o recurso ao judiciário tem se limitado a uma parcela muito pequena da população. Na medida em que mais pessoas chegam a condições sociais melhores, não haveria também um consequente aumento de demandas judiciais e que demandaria, por consequência, também uma maior presença de profissionais na área do direito? É uma pergunta interessante. Não só profissionais da área do direito, mas o direito que eu estudei na faculdade era um direito mais fechado para menos pessoas.
E, de fato, hoje o debate do direito está mais disseminado, né? As pessoas aprenderam aquilo que a Hannah Arendt dizia, que é o direito a ter direitos. Então, a formação em direito, eu repito, eu acho que é bom. Uma sociedade tem que ter bacharéis em direito. Agora, no Brasil, hoje, a área que mais se expande não é a área do direito, são os cursos superiores de tecnologia, que são cursos que preparam, que profissionalizam, que já são voltados à profissionalização. O mercado está ávido das pessoas formadas nesses cursos. Eu acho que o MEC teve um papel importante e contribuiu muito para acertar a regulação e qualificação desses cursos, quando criou o chamado Catálogo de Cursos Superiores de Tecnologia, que organizou essa área de atividade, e com isso possibilitou que tanto os empregadores soubessem qual é a formação daquele menino, daquela menina que fez aquele curso de tecnologia, como possibilitou que o próprio menino ou menina, que o candidato ao curso, saiba exatamente o que ele vai ter naquela formação. Então, o Brasil vem diversificando a educação superior por meio da criação em grande número de cursos superiores de tecnologia, por meio da criação com muita intensidade dos cursos à distância, e o poder público está fazendo isso muito no âmbito federal, por meio da Universidade Aberta do Brasil, que é um grande programa federal baseado na educação à distância para qualificar professores. Então, as pessoas estão entrando na educação superior, e aí, tanto na universidade como em instituições menores, mais simples, em faculdades que estão aí pelo interior, por esse Brasil tão grande afora, e às vezes pessoas estão fazendo à distância, quer dizer, ou que tem uma pequena parte presencial ou não, mas o fato é que tem mais gente querendo educação superior, o país está em condição de pensar na ampliação, ampliando o acesso, isso é bom, isso deve ser festejado, seja pelo ProUni, que é um programa de acesso à população de menor renda, a população que estudou em educação superior. Enfim, nós já saímos daquele patamar que dizia, não, vamos cuidar de qualificar a educação para uns poucos. A educação tem que ser para muitos, tem que ser para qualificar as pessoas para o país em geral, e ela tem, ao mesmo tempo, que ser uma educação de qualidade. Isso é alguém que entra num curso e vai obter o diploma, ele precisa sair do curso muito melhor do que ele entrou, precisa sair qualificado para aquela profissão, no caso dos cursos que são ligados a uma profissão regulamentada, ou qualificado para ter uma presença boa no mercado de trabalho. O que não se pode é uma pessoa entrar num curso superior e depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, perceber que aquele diploma não lhe dá a condição de postular uma vaga no mercado de trabalho. Isso nem o MEC pode aceitar, nem as faculdades podem fazer, nem os alunos podem aceitar se submeter. Tem que ser um compromisso do país, a gente dá um salto de qualidade. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que à medida em que o acesso vai se tornando menos esporádico, menos errático, vai se ampliando na base, você vai criando uma cultura, uma percepção no próprio aluno que chegar à universidade por si só não é uma conquista que já valida tudo. Cheguei, então agora o que vier eu agradeço porque já passei. Não, ele começa a ter uma cultura, você falou de reivindicar direitos, de reivindicar direito dentro da universidade. Ou seja, como o sonho da universidade deixa de ser algo impossível ou algo dificílimo de conseguir, embora ainda seja, é bom frisar isso, nós ainda temos uma defasagem em grande parte de vagas, né, que a gente poderia ainda preencher, mas o que eu quero pontuar aqui é o seguinte, quando se normaliza, se naturaliza o acesso à universidade, deixa de ser suficiente simplesmente chegar lá. E o aluno começa a reivindicar uma universidade que realmente agregue, acrescente e qualifique. Então, isso é um dos ganhos que a gente vai ter, se a gente conseguir realmente fazer com que a expansão da universidade venha atrelada a um debate sobre a função que ela tem. Então, você chega na universidade, você é sujeito de direito na universidade, você reivindica, você luta a partir da própria universidade. Isso dá uma força muito grande, porque aí realmente a sociedade civil e o Estado trabalhando no mesmo sentido de qualificação. Tem uma coisa que eu queria acrescentar. Um dos indicadores que o MEC usa para dar nota para os cursos é um indicador que se chama IDD, é o Índice de Diferença do Desempenho Observado e Esperado. Né? O que esse índice mede? É um índice que é extraído da nota do ENAD.
é uma comparação entre o ENAD de entrada e de saída. Ele mede exatamente o que a instituição agregou para o aluno. E com isso você tem uma nota, você consegue quantificar se a instituição pegou um aluno bom e devolveu o bom, ou se ela pegou um aluno que tinha uma série de limitações e trabalhou para melhorá-lo. Então, isso aí dá transparência, isso é clareza total da qualidade. Muito bem, esse é um tema que demanda uma maior reflexão. Nós continuaremos no próximo programa trazendo esse mesmo debate com a presença do professor Garcês e a professora Maria Paula Dallari-Bucci. Espero que esse programa tenha trazido um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto. E se você, telespectador, quiser fazer alguma pergunta ou tem alguma contribuição a dar sobre o assunto, pode acessar o blog Aguilar, com 2 L's, .blog.terra.com.br. Obrigado aos professores e obrigado a você, telespectador. Até o próximo programa.